Você olha para Brasília e vê uma cidade organizada ao extremo. Tudo separado, tudo calculado. Os setores residenciais de um lado, os comerciais de outro, os hotéis em uma região específica, os escritórios isolados em outro ponto da cidade. Durante décadas, essa lógica definiu a identidade da capital federal como um símbolo de planejamento racional e controle urbano absoluto. Mas algo começou a mudar. E essa mudança pode transformar completamente a maneira como Brasília funciona a partir de 2026. Porque existe um projeto sendo construído agora que desafia diretamente a essência da cidade concebida por Lúcio Costa. Um empreendimento que não quer apenas ocupar espaço. Ele quer alterar a própria lógica da capital. E talvez o mais surpreendente seja que isso está acontecendo no coração de um novo polo tecnológico que promete inaugurar uma era inédita para Brasília. O nome desse projeto é WTC Biotic. E o que ele representa vai muito além de arquitetura moderna ou inovação empresarial. O que está sendo criado ali é um novo modelo urbano, capaz de quebrar um dos pilares históricos de Brasília, o zoneamento rígido. A primeira peça dessa transformação começa no próprio conceito do WTC Biotic. O complexo, assinado pelo renomado Architects Office, surge como uma proposta radicalmente diferente daquilo que Brasília sempre conheceu. Não estamos falando apenas de torres corporativas ou de um centro empresarial convencional. O projeto foi concebido como um sistema integrado de uso misto dentro do Parque Tecnológico de Brasília. Isso significa que, em vez de separar vida, trabalho e serviços, o empreendimento conecta tudo em um único ecossistema urbano. Imagine acordar em um edifício residencial, atravessar poucos metros para trabalhar em uma empresa de tecnologia, participar de um evento internacional no mesmo complexo e ainda ter acesso a hotéis, restaurantes, comércio e áreas de convivência sem precisar atravessar a cidade. Para muitas capitais do mundo, isso já parece comum, mas para Brasília, essa lógica representa quase uma ruptura histórica. Porque Brasília foi construída justamente sobre a ideia da separação funcional. A cidade sempre operou como um grande mecanismo dividido em setores específicos. E durante muito tempo, isso foi tratado quase como uma regra sagrada do urbanismo da capital. Só que o WTC Biotic aparece como um movimento que desafia diretamente essa tradição. E o mais impressionante é que ele não faz isso sozinho. O projeto faz parte de um plano ainda maior, desenvolvido pelo escritório internacional Carlo Ratti Associati. Isso muda completamente a dimensão da proposta, porque o WTC Biotic deixa de ser apenas um empreendimento imobiliário e passa a funcionar como peça central de uma estratégia urbana muito mais ampla. A intenção é clara: criar um novo polo de inovação capaz de superar o modelo urbano fragmentado que marcou Brasília desde sua origem. Não se trata apenas de construir prédios modernos. O objetivo é criar uma nova dinâmica de cidade. E aqui está o detalhe mais importante de toda essa transformação. O projeto não tenta esconder essa mudança de paradigma. Pelo contrário, ele assume explicitamente que deseja integrar programas corporativos, residenciais, comerciais e hoteleiros dentro de um único sistema urbano articulado. Isso é gigantesco para Brasília, porque pela primeira vez, um grande complexo propõe substituir a lógica da distância pela lógica da conexão. E quanto mais você observa os detalhes do projeto, mais percebe que existe uma mudança profunda acontecendo. O WTC Biotic terá aproximadamente 140 mil metros quadrados de área construída. Uma estrutura gigantesca, planejada em etapas cuidadosamente estratégicas. As obras começaram em março e a previsão de entrega total vai até 2030. Mas a ordem das construções revela muito sobre o pensamento por trás do empreendimento. Primeiro, vem o complexo corporativo e de eventos. Depois, a hospitalidade. E somente na etapa final chegam os edifícios residenciais. Isso não é aleatório.
Essa sequência mostra que o projeto quer primeiro atrair fluxo econômico, tecnologia, empresas, networking internacional e circulação intensa de pessoas. Depois, consolida a infraestrutura de permanência, com hotéis e serviços. E então cria o ambiente residencial definitivo, formando um ecossistema autônomo. Na prática, o WTC Biotic tenta criar uma pequena cidade inteligente dentro da própria Brasília. Uma unidade funcional capaz de concentrar trabalho, convivência, inovação, serviços e moradia em um único território integrado. E é exatamente aqui que acontece a verdadeira virada. Porque o WTC Biotic não representa apenas um novo centro empresarial. Ele simboliza a subversão da lógica urbana que moldou Brasília durante décadas. Pela primeira vez, um projeto de grande escala propõe oficialmente aproximar tudo aquilo que a cidade historicamente separou. Moradia deixa de estar distante do trabalho. Serviços deixam de estar isolados em setores específicos. A mobilidade deixa de depender exclusivamente de deslocamentos longos. A experiência urbana começa a se tornar mais compacta, dinâmica e integrada. E isso pode provocar um efeito muito maior do que parece. Porque quando um modelo urbano funciona, ele tende a ser replicado. Se o WTC Biotic conseguir consolidar essa nova dinâmica, Brasília poderá começar a abandonar gradualmente sua rigidez histórica para adotar um urbanismo mais conectado às necessidades contemporâneas. Uma cidade onde as pessoas gastam menos tempo em deslocamentos, onde inovação, convivência e produtividade coexistem no mesmo espaço, onde arquitetura e urbanismo deixam de funcionar separadamente e passam a operar como um sistema integrado. Talvez essa seja a mudança mais importante de todas. O WTC Biotic não está apenas construindo edifícios, ele está testando uma nova visão de capital. Uma Brasília menos fragmentada, mais viva, mais flexível, mais próxima das transformações urbanas que já acontecem em grandes centros globais. Mas, ao mesmo tempo, isso levanta uma pergunta inevitável. Até que ponto Brasília pode mudar sem perder sua identidade original? Porque, para muitos, a rigidez do plano urbanístico não é um problema. É justamente o que torna a capital única no mundo. Então, a grande questão agora é entender se o WTC Biotic representa evolução ou ruptura. E talvez essa discussão vá definir não apenas o futuro desse empreendimento, mas o futuro da própria Brasília nas próximas décadas. Essa proposta do WTC Biotic realmente redefine o futuro de Brasília? Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que essa mudança de paradigma é exatamente o que a capital precisava? Ou acredita que isso pode colocar em risco a identidade original da cidade?